Oi, gente, eu sou Letícia Araújo, estudante do curso de Letras, poeta e escritora, militante do Levante Popular da Juventude e segunda diretora de combate ao racismo da União dos Estudantes da Bahia. Estou aqui hoje a convite da Atlética Tempestade, que é a Atlética de Psicologia da UniFTC de Jequié, para compartilhar um pouco sobre o que é o racismo estrutural. Bom, acho que para a gente começar a falar do racismo estrutural é importante que a gente faça uma retomada histórica, uma linha do tempo para entender como que o racismo ele se constrói no Brasil e por que chamamos ele de estrutural. Sabemos, né, que no Brasil houve o processo de colonização e de escravização do povo negro, que foi trazido de África, tirados dos seus territórios de origem, das suas famílias, para servirem de mão de obra escravizada aqui no Brasil. Né? Então, acho que esse é o primeiro marco, né, importante a gente pontuar esse momento histórico que foi a colonização e pontuar também o quanto que a nossa colonização, ao longo do tempo, ela foi floreada, ela foi romantizada, ela foi vista por outros olhos e não com os verdadeiros olhos, né, que deveriam ser vistos, não com as lentes que deveriam ser vistas, já que foi um processo doloroso, foi um processo de morte, de violência de corpos negros e de corpos indígenas também. Então é importante a gente pensar a colonização como esse primeiro momento de violência, né, contra esses corpos e contra essas pessoas que foram retiradas suas subjetividades, inclusive, né, animalizadas, vistas como a força de trabalho, né, a mão de obra e não como pessoas de subjetividade, de humanidades, assim. Então esse é um primeiro momento. Daí, ao longo da história, vão existir alguns atos de império, vão existir algumas leis que são importantes também para que a gente entenda o racismo estrutural. A própria Lei Áurea, inclusive, assim, né? Ela é muito importante. Mas, antes de chegar na Lei Áurea, eu quero falar sobre o Ato de Império de 1834, que é um ato, né, que proíbe que pessoas negras estudem. Então, ele é importante pensar, ele é anterior à Lei Áurea, ele é de 1834. Então, esse ato de império ele vem para proibir que as pessoas negras estudem. Daí, um outro momento que é importante também é em 1850, quando é decretada a Lei de Terras, que proíbe negros e negras indígenas de comprarem terras, né? Já que a gente sabe que posteriormente a isso, em 1888, vem a Lei Áurea, né? Com a libertação da escravatura e como que as pessoas, né, que vão ser teoricamente libertas, vão ter condições concretas de construírem as suas vidas, de comprarem suas terras, se elas são proibidas de comprar. Então, a gente percebe que essa exclusão do povo negro, do povo indígena, já veio muito tempo atrás, muito antes da Lei Áurea, inclusive, né? Então, vamos lá, a gente passa de 1850 para chegar em 1888, na Lei Áurea. E aí tem um marco temporal bem grande, né? De 38 anos, mas é importante que a gente dê esse salto, assim, para enxergar a Lei Áurea. A Lei Áurea, para quem não sabe, né, foi a lei de libertação do povo escravizado, do povo negro. Porém, a gente costuma pensar e refletir sobre essa lei pensando nas contradições, né, que existem nela. Porque foi uma lei que libertou, teoricamente, as pessoas negras antes escravizadas, porém foi uma lei que veio e não deu condições concretas para que essas pessoas mantivessem as suas vidas, né, construíssem as suas vidas, na verdade, suas novas vidas. Não deu condições para que essas pessoas tivessem acesso à educação, acesso à moradia, acesso à saúde, enfim, acesso a uma vida digna, né, e de qualidade, assim. Então, muitas das pessoas escravizadas, que foram escravizadas, muitas das pessoas negras, né, escravizadas anteriormente, continuaram inclusive nas casas dos seus senhores, porque não tinham para onde ir após a libertação, né, da escravatura. Não tinham para onde ir porque de fato não tinha dinheiro, não tinha nada.
então continuaram servindo de mão de obra escravizada. Então, essa Lei Áurea, ela é uma lei que ela vem, mas não dá nenhuma condição concreta para que as pessoas negras construam suas vidas a partir da libertação, assim. Então, e aí, quem são as pessoas que vêm ser essa mão de obra, né? No lugar da mão de obra escravizada? Quem são as pessoas que vêm para o Brasil ser mão de obra? São pessoas que vêm da Europa, são italianos, são alemães. Porém, há uma grande diferença nisso, que essas pessoas europeias que vieram para o Brasil, para as indústrias, para as fábricas, enfim, foram pessoas que vieram com certezas de que teriam acessos que pessoas negras não tiveram. Foram pessoas que vieram para cá com a certeza de que ganhariam pedaços de terras, de que teriam dinheiros e de que teriam animais. Aliás, elas vieram para o Brasil com essas condições, inclusive, assim. Então, diferente do povo negro, que não tinha condições concretas, as pessoas da Europa que vieram trabalhar aqui tinham condições concretas de construírem a sua vida, assim. Mesmo que com muitas contradições também, né? Mas tinham. Diferente do povo negro. Enquanto o povo negro estava sem terra, sem trabalho, sem educação, sem saúde, sem nada que lhe respaldasse, nada que lhe desse condições, assim, de viver. E aí, em 1889, a gente tem a Proclamação da República. Em 1890 é quando surgem as primeiras leis penais, e aí vale ressaltar que nessas leis existem algumas, né, que são racistas, que vieram na tentativa de excluir, de encarcerar o povo negro, né? Então, importante pensar nisso também, como por exemplo, a lei da vadiagem, né, que prendiam negros que eram encontrados nas ruas sem estarem trabalhando. Então, pessoas brancas poderiam estar andando pelas ruas normalmente, mas pessoas negras não, porque elas seriam presas. Então, é importante a gente pensar, né, que isso é racismo e pensar no futuro posterior da nossa sociedade, nos dias atuais, em como isso tem herança hoje, né? Por exemplo, nas abordagens policiais, na coisa de quem é o suspeito, quem são as pessoas paradas pela polícia militar no Brasil, pela polícia de forma geral, enfim, né? Aí uma outra lei é a lei da capoeira, que proíbe que pessoas negras joguem capoeira ou manifestem a sua cultura nas ruas, ou seja, proibia o agrupamento, né, de pessoas negras, assim. É importante refletir também. Aí, além disso, existem muitos outros pequenos, grandes marcos, assim, né, da nossa história para entender o racismo. Por exemplo, teorias de racismo científico, que foi bem forte, assim, né, a partir do século XVIII, que eram teorias que foram construídas para justificar o racismo, para justificar o porquê do negro ser inferior ao branco na sociedade. Então eram teorias que, por exemplo, dizia que negros e negras tinham mais condições a fazerem coisas ilegais por causa do seu fenótipo, por causa dos narizes largos, das bocas grandes, por causa do fenótipo, da cor da pele. Então, foram teorias vieram no sentido de tentar justificar o racismo, né? E hoje, chegando nos dias atuais, a gente vê o reflexo e a herança desse racismo que foi estruturado ao longo da nossa sociedade, né? Ao longo da nossa história. A gente percebe isso pela violência policial aos corpos negros, pelo encarceramento em massa de mulheres e de homens negros, pelo genocídio, de várias formas esse racismo ele se manifesta na nossa sociedade. Recentemente, inclusive, uma criança foi morta dentro de casa, né, no Rio de Janeiro, foi morta pela polícia do Rio de Janeiro, João Pedro, que foi assassinada. Aí outras mortes, outros assassinatos são inúmeros, né? Se a gente for parar para falar, são vários. Marielle Franco, Ágata, várias pessoas. Então,
é isso, assim, né? O racismo, ele se mostra nessas práticas, né? E não só na prática da morte em si, né? Mas em pequenas coisas, não ter pessoas negras num curso de medicina, por exemplo, de universidades públicas. Isso é reflexo do racismo estrutural, isso é reflexo de uma educação que foi precária, foi precarizada para o povo da periferia, povo negro, né? E vários outros exemplos, assim, práticos. E para finalizar, eu quero indicar um livro, que é esse livro, Pequeno Manual Antirracista, de Djamila Ribeiro, que vem trazer, né, como ser antirracista. É de fato um manual que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o racismo e entender qual é o nosso papel na luta antirracista. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Agradeço o convite e é isso. Muito obrigada, espero que tenha contribuído para que vocês entendam um pouco mais sobre o que é o racismo e como se colocar na luta contra o racismo. Obrigada.